Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito boa noite a você e a sua família nesta terça-feira, dia 9 de março. Estamos aqui. Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei ao meu Senhor. Eu não vou cantar, que não é da minha época. Graças a Deus você não vai cantar, né? Mas pra gente se alegrar nessa quarta-feira, porque o Senhor está no meio de nós, né? Terça-feira, não é quarta ainda. Isso Está mais mesmo. caduco do que o Batman. Meus irmãos, que bom estarmos aqui junto com a mãe, nesse segundo dia dessa semana, onde estamos em oração, rezando, pedindo a intercessão de Maria sobre nossas causas, sobre as situações que estamos vivendo, para que nos abençoe e nos proteja nessa pandemia também. Sejam bem-vindos para junto rezarmos com a Mãe Aparecida. Uma boa noite, Mateus. Boa noite aos meninos da Pastoral. Boa noite, Fabrício. Boa noite aos meninos do estúdio. Boa noite, meninos do estúdio. Boa noite, tudo bom? E uma boa noite especial a você que a partir de agora reza com a gente pelas redes sociais Aparecida Terra Roxa. Seja sempre muito bem-vindo. Que bom que a gente está aqui para celebrar, para rezar junto com nossa mãezinha, né, Fabrício? Neste ano jubilar tão importante que a gente está vivendo e um ano tão diferente de todos os outros anos. Então seja sempre muito bem-vindo. A casa da Mãe Aparecida é a sua casa. Iniciemos esse momento de oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos junto a oração do Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se encarnou e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Coloquemos junto aos pés de Maria, que ela possa interceder pelas nossas intenções, aquelas que estão na caixa das intenções, aquela que você tem no seu coração nesse momento. Coloquemos os nossos pedidos, nossos agradecimentos junto à Mãe, que ela possa levar a Jesus as nossas intenções, os nossos pedidos e os nossos agradecimentos. Oremos. Infundi, Senhor, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E como todos os dias, hoje temos uma palavra do Evangelho também, muito importante nessa terça-feira para cada um de nós. Isso mesmo, e você que reza com a gente, que gosta de anotar a citação, para rezar com a palavra de Deus mais tarde, para ler com a sua família, você pode anotar lá, Evangelho de Mateus, anota lá, Mateus, capítulo 18, versículos do 21 ao 35. Mateus 18, do 21 ao 35. Anotou aí? Vamos ler juntos então? O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos seus pés e prostrado suplicava: dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que devia apenas 100 moedas.
Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devia tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que dizer dessa palavra, né, Fabrício? O que dizer de Deus que nos ama a tal ponto de nos perdoar, de nos receber de volta? É aquilo que já dizíamos antes, né? É como o amor de mãe. Pode ter vários filhos, doutores, mestres e isso e aquilo, e ter aquele que é um vagabundo, que é um perdido, que é um criminoso. Mas o amor é da mesma forma. Porque quando se ama, não se ama com a razão, mas se ama com o coração. E desta forma é que Deus vai nos julgar. Se realmente tudo aquilo que fizemos foi de coração. Se realmente tudo aquilo que fizemos foi de verdade, ou foi só querendo tirar proveito de alguma coisa. Essa é uma semana muito especial, porque desde o evangelho do domingo já se vem falando disso. O quanto que Deus ama e o quanto que é importante também amarmos para resolvermos as coisas. Para que a gente possa ser livre. Mas, Mateus, livre do quê? Livre das amarras do ódio, livre das amarras do pecado, livre das amarras de qualquer coisa que possa nos segurar neste mundo, para as coisas do mundo. E o quanto que às vezes nós vamos nos esvaziando de Deus, porque nós não amamos, e como não amamos, as coisas do mundo vão tomando lugar. E não pense que as coisas do mundo que eu estou dizendo é aquilo muitas vezes que a gente precisa para sobreviver. Mas Mateus, eu preciso trabalhar, mas Mateus, eu preciso de um carro, eu preciso disso, daquilo. Tudo bem, mas e qual é o espaço que essas coisas estão ocupando? E qual o espaço que outras coisas estão ocupando na sua vida, que muitas vezes te faz esquecer de Deus e te faz relativizar a vida, te faz perder a consciência sobre a presença de Deus no seu caminho, como é o que a gente está vivendo agora. Eu brigo porque eu quero, porque eu preciso, porque eu posso, e aí tem gente morrendo aí fora com a Covid, ó. O termômetro dos casos batendo lá em cima, estourando, e tá tudo beleza, tá tudo bonito, porque eu isso, porque eu aquilo. Olha só, minha gente, é momento da gente ter a consciência do que nós estamos fazendo com o mundo e com a vida que Deus nos deu. E é através de como nós vivemos e cuidamos de tudo isso que nós seremos julgados. E eu não estou dizendo só de amor para comigo, porque muitas vezes eu acabo tendo condições de pagar um hospital, tendo condições de tomar um remédio, mas e quem não tem? E quem não tem condições? E quem não tem o que pôr na mesa? E quem não consegue se proteger como deveria? E quem está lá preocupado com o que pôr dentro de casa? Nós nos preocupamos? Ou nós ainda nos preocupamos com o cercadinho que está à nossa volta? Se esse tempo de quaresma, se esse tempo de penitência, de conversão que a gente está vivendo, se esse tempo, vou até mais longe, se esse ano todo de pandemia que a gente está vivendo, não nos ensinou nada, não nos ensinou a buscar Deus verdadeiramente, aí eu fico esperando que são os bancos da igreja que vão me ajudar, que são as paredes da igreja que vão me ajudar, mas dentro está sem nada. Dentro está oco, está vazio, faz eco. Se todo esse tempo não me ensinou, não bateu na minha cara e não me mostrou o caminho verdadeiro, minha gente, tem alguma coisa errada? Se em todo esse tempo a minha preocupação foi com o meu ter, o meu ganhar, o meu querer, porque eu não aguento ficar sem uma festinha, porque eu não posso ficar trancado dentro de casa, porque eu não posso isso e eu não posso aquilo, se até agora não nos ensinou nada, tem muita coisa errada. Nós estamos doentes.
E é essa doença que vai nos corroendo por dentro. A nossa humanidade está doente, a nossa humanidade sofre com a indiferença, a nossa humanidade sofre com a falta de amor, a nossa humanidade sofre porque estamos afastados de Deus. Estamos longe do Senhor. E é por isso, por amor, que Ele passa o chicote em tudo aquilo que nos afasta dEle, em tudo aquilo que nos comercializa, que nos torna um objeto, que nos torna um material aí para a TV, para a internet, rede social. Por que chama rede social? É para te sugar mesmo, é para sugar o seu tempo, é para sugar a sua vida. Por isso que é atrativa, que é gostosa, que é boa, é para te sugar. Então tenhamos cuidado com aquilo ao qual nós estamos vendendo, dando crédito da nossa vida, gastando o nosso tempo. E a gente não fala que essas coisas para brigar, não, mas a gente fala para que tenhamos consciência, porque uma hora o resultado vai chegar. E podemos não ter tempo e não ter condições de responder diferente. Aqui o Evangelho falava sobre o perdão, só consegue entender isso, só consegue entender o que é perdão, só consegue entender o que é viver o amor, quem até agora se permitiu viver o amor, quem até agora se permitiu viver aquilo que o altar na sua essência traz, que é o amor, que é Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo passou o chicote lá domingo no Evangelho? O que falava? Que passou o chicote nos vendilhões do templo. Por quê? Porque amava. Porque amava aquele que estava lá em essência, que era o próprio Deus. E por isso não suportou ver aquilo. E por isso viu que o povo estava se perdendo, estava sem freio. E a forma de colocar freio era o chicote. Muitas vezes é preciso virar mesmo a mesa. Não tem condição de só falar. Quantas vezes, falava do evangelho de Elias também outro dia, não é? De Lázaro, aliás. Quantas e quantas vezes já nos falaram, já nos foi anunciado, com toda bondade, com todo carinho. Tem hora que é hora de virar a mesa mesmo. E dizer aqui não. E começar a viver de verdade aquilo que a gente tem escutado aqui nesses bancos, Fabrício. Quando a gente vem aqui, senta aqui, fica olhando para o teto da igreja, ai, que hora que esse padre velho vai acabar de falar? Nossa, aqueles ministros de novo, nossa, aqueles mesmo cantor. Talvez é Deus querendo te dizer algo. E quando que nós vamos aprender a viver a partir disso que nós temos vivido, ouvido e aprendido aqui dentro? Mas eu nunca aprendi nada. Está só piorando a situação. Só penso na missa, né? Eu não sou capaz de ser um cristão maduro de pensar assim. Eu não posso ir na missa agora, mas eu vou rezar um terço em casa. Eu vou ler um evangelho. Vou meditar, estudar um livro. Muitos cristãos não têm Eucaristia. Não é toda semana, não. É cada 2, 3, 4, 5 meses. E nós temos que parar muitas vezes com essas birrinhas de dizer: ai, eu não posso ficar sem Eucaristia essa semana. Porque eu quero. Eu preciso, eu não posso ficar. Você e nem eu somos melhores do que ninguém. Se os outros estão privados, nós também temos que ficar privados para valorizar. E tirar o momento que nós não temos a oportunidade de comungar Cristo na Eucaristia, mas fazer essa comunhão espiritual, nos alimentarmos da sua palavra, que tem o mesmo poder do que a Eucaristia. Se você não entendeu isso, precisa estudar. E muitas vezes nós não entendemos isso, Fabrício, porque nós não vemos o amor por trás de todas as outras coisas. E muitas vezes porque a gente também, o nosso amor próprio está tão defasado, está tão deficiente, está tão machucado pelo eu quero, eu tenho, eu posso, eu vou, eu faço, que às vezes nós acabamos esquecendo de olhar mais para o nosso caminho, para aquilo que Deus está preparando para nós. Minha gente, é importante que nós estamos chegando na Páscoa, domingo que vem já vai ser o 4º domingo, daqui 2, 3 semanas nós estaremos às portas da Semana Santa, a semana maior, o tempo maior de salvação, e nós vamos estar preparados para tomar a cruz junto com Jesus e subir no Calvário, ou nós vamos ficar atrás de Jesus, Jesus está doendo, Jesus está com dor, Jesus está pesado.
Ninguém disse que seria fácil, mas ele disse que valeria a pena. Como nós estamos fazendo hoje valer a pena a fé, o Espírito que recebemos? Minha gente, não vamos deixar cair no esquecimento, não vamos deixar cair no comodismo, na mesmice. Que nos alegremos e que tenhamos o coração cheio da vontade de encontrar Deus. E não percamos a oportunidade de, nesse tempo, encontrar Deus também através de um arrependimento sincero, de um perdão sincero. Não basta só vir aqui e falar, tem que também sentir o que Deus tem batido na porta do seu coração. Quais são os pecados que você confessa a Deus, mas isso tem também uma consequência social, comunitária, pessoal para com as outras pessoas. E o quanto que nós temos nos despojado e tivemos a coragem, o desprendimento de olhar para aquilo que eu tenho feito e de pedir: Senhor, me ajude a reconstruir uma relação, a reconstruir um convívio, a reconstruir uma caminhada, a reconstruir uma dignidade minha ou dos demais. Isso através da caridade, da oração, do jejum. Jejum nos reconstrói. Oração constrói a nossa ponte para Deus. Caridade reconstrói a nossa comunidade. Não percamos essa essência do espírito quaresmal, que é o virar a mesa mesmo e fazer tudo diferente. Olhar para Cristo diferente, olhar para a cruz diferente, olhar para a nossa vida diferente. Porque se fosse para continuar como está, não precisava de quaresma. Não precisava de mudança, não precisava de evangelho, estaria bom do jeito que está. Chega de evangelho de açúcar, chega de cristão molenga, borboleteando por aí, chega. Não é assim que Deus quer que a gente vive, e ponto final. Os santos entenderam isso, a igreja entendeu isso, os apóstolos entenderam isso, agora é a hora de eu e você entender isso também. Estou falando para você, mas tudo isso está batendo em mim também. E aí? Agora é a nossa resposta. Pensando que como que eu vou responder? Preciso responder também. Chegou a hora de mim e de você se convencer disso. Fazer essa decisão e essa escolha. E no final de tudo isso, viver o amor que no perdão é necessário. Viver diferente, perdoar todas as vezes, por quê? Porque nós precisamos viver diferente, sem carregar aquilo que nos pesa, sem carregar o ódio, a mágoa, a tristeza, as deficiências da alma que nos pesam, nos afastam de Deus. Hoje celebramos Santa Francisca Romana, que é uma santa que nasceu em Roma, né? Lá nos anos de 1300, quase 1400 já, né? Não, quase 1400 já, né? 1300 e alguma coisinha. Muito bem, que era filha de um conde, de um nobre ali da nobreza romana, não é? E que muito cedo descobriu essa vocação por ajudar os outros, por viver na sua carne os sofrimentos de Cristo no outro. Olha que bonito isso, viver na sua carne o sofrimento de Cristo no pobre, no enfermo, no necessitado. Numa época, se hoje em dia a gente já tem exclusão, imagina naquela época. Porém, seu pai já havia lhe prometido em casamento a um rapaz muito vistoso, muito austero, né? E então ela se casou desde já muito jovem, e teve 3 filhos. Porém, a história dela se confunde com a história de Roma, né? Roma, que existiam 2 partidos, ou 2 batalhões, podemos dizer assim, uns que lutavam a favor do Papa, e outros que lutavam contra, né? 2 lados, né? 2 lados diferentes. E foi aí então que o seu marido ficou gravemente ferido, perdeu a batalha, entraram em Roma, saquearam Roma e ainda levaram os filhos como escravos, né? Como cativos, prisioneiros. Né? Prisioneiros. Então foi onde ela teve que dar o seu próprio filho primogênito para que o levassem como cativos. Olha só que dor, né? Ter que entregar aquilo que ela tinha, mas ela sabia que a sua vida permaneceria ali. Então, como que é importante essa confiança que Santa Francisca também teve, não é? E ao seu redor, à sua volta, ela começou, né, mesmo não perdendo a fé, sempre foi uma pessoa de muita fé, ela começou então a juntar senhoras de boa vontade ao seu redor, que também foram conhecendo, através do exemplo de Santa Francisca,
conhecendo a fé, conhecendo a Cristo, entendendo o seu chamado, o seu propósito, foram também abdicando das suas coisas e foram se juntando a ela no cuidado, aos pobres, aos enfermos, tanto que ela fundou uma ordem, né? A ordem das Oblatas Beneditinas, que são parentes, não são cóleras, são parentes das beneditinas que nós tínhamos aqui em Santa Rita, né? Então, que se dedicavam a esse cuidado da outra pessoa, dos pobres. E foi quando o seu esposo faleceu, ela então, em 1436, retirou-se para já sem os filhos, sem o marido, retirou-se para a casa dessas irmãs e foi então eleita como superiora geral. Viveu ainda algum tempo, levando a ordem à frente, consagrando o seu trabalho, até que foi à casa do pai e lá no ano de 1608 foi canonizada. Mas algo interessante é que ela tinha uma fé tão apurada que permitia ela ter uma relação transcendente. Ela conseguia ver o seu anjo da guarda, via as almas no inferno padecentes e o purgatório. Então ela conseguia ver toda essa realidade e, portanto, em vida, rezar por essas pessoas e ajudar para que aqueles pobres, miseráveis que estavam ali, pudessem se converter, pudessem ser curados e chegar ao céu. Que bonito isso, né? Então, assim que pensamos a intercessão dela para que nós também possamos, no nosso caminho, enxergar aquilo que precisa ser consertado e aonde Deus precisa ser encontrado. No irmão que precisa do perdão, na desavença que aconteceu e que me machuca, naquela situação que pesa o meu coração, naquilo que tem se tornado pedra de tropeço para mim, naquilo que tem se tornado distância de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos pedir a Maria, nossa mãe, que possa nos cobrir com o seu manto sagrado nesse tempo que estamos vivendo e que possa nos ajudar de fato. Assim como Jesus foi tentado pelo demônio, quando caminhava também, né, Mateus? Durante o tempo da quaresma, do seu retiro, que ele falou assim para ele: transforma essas pedras em pão. E a resposta dele foi bem essa: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nos alimentarmos da palavra de Deus nesse tempo que estamos vivendo, que ela possa se fazer carne na minha vida e na tua vida e nos ajudar, assim como essa Santa Catarina, né, Mateus, de hoje, né? Santa Francisca. Santa Francisca Romana, que celebramos hoje, teve essa experiência profunda com Deus. Perdeu os seus filhos, o seu esposo, mas não a tornou uma pessoa revoltada, mas se fez uma pessoa do bem, que rezou pelas pessoas e ajudou também as suas irmãs daquela época que precisavam também desse conforto. Que Maria, que caminha conosco já há quase mais de 60 anos, nos cubra com o seu manto sagrado nesse ano jubilar que estamos vivendo. Proteja nossas famílias, nossa paróquia, nossos padres, a todos nós, que possamos de fato olhar para o seu Filho Jesus como nosso oriente a seguir, que possamos seguir os seus ensinamentos, os seus mandamentos. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesta noite os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. Nossa Senhora de Aparecida, rogai por nós. Santa Francisca Romana, rogai por nós. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. O Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, lembrando, amanhã, quarta-feira, à tarde não teremos celebração, à noite será transmitida pelos meios de comunicação. E na quinta-feira temos adoração às 18h30. Aproveite esse momento para rezar com Jesus. Na sexta-feira temos as Via Sacra, às 19h30 também será transmitida pelos meios de comunicação. Faça essa experiência de fazer esse exercício da Via Sacra, essa meditação da Via Crucis com Jesus. Uma boa noite a você, a sua família, um bom descanso. Sintam-se amados e protegidos por Maria, nossa Mãe, que os cubra com o seu manto sagrado nesse momento que estamos passando. Uma boa noite, Mateus. Boa noite aos meninos da Pastoral. Boa noite, Fabrício. Boa noite aos meninos do estúdio. Uma boa noite especial a você que rezou com a gente. Muito obrigado. Deus te abençoe e nos ajude a continuar assim na evangelização. Boa noite, povo de Deus!